If we hope to feed, sustainably and responsibly, the 9 billion people who are expected to share our planet by 2050, the time to change is now. DSM is purpose-led, performance-driven. Our ambition is to create brighter lives for all. We want to drive the change that will transform the animal nutrition and health industry by steering the global conversation and helping to solve the biggest challenges facing society. We're building a sustainable future in 6 key areas: improving the lifetime performance of farm animals, making efficient use of natural resources, reducing emissions from livestock, helping tackle antimicrobial resistance, reducing our reliance on marine resources, improving the quality of meat, milk, fish, and eggs while reducing food loss and waste. Our innovative, science-based solutions enhance every level of the animal nutrition value chain. We are making animal production more sustainable so we can bring better food, nutrition, and health to all, within planetary boundaries. If not us, who? If not now, when? Are you ready? We make it possible. Bem, boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de rapidamente me apresentar. Meu nome é Rodrigo de Almeida, eu sou médico veterinário e sou professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de agradecer a DSM pelo convite e eu espero aí que nos próximos minutos eu traga um conhecimento aí para vocês nessa área de exigências minerais e vitamínicas para bovinos leiteiros, tá certo? Eu vou dividir a apresentação numa introdução inicial. Eu vou falar um pouquinho também sobre vitaminas ou exigências vitamínicas, tá certo? E o grande foco da minha apresentação, que vocês vão perceber a partir de agora, é que eu vou tentar trazer novidades relativas ao lançamento do novo NRC, chamado NASCEM 2021, tá certo? Então eu vou tentar chamar a atenção de vocês de quais são as novas exigências recomendadas ou sugeridas pelo novo NASCEM, tá certo? Então, somente como introdução, né, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de que os elementos minerais, eles são componente da matéria seca de um alimento. Esses elementos minerais, eles se diferenciam em essenciais e não essenciais. E entre os minerais essenciais, a gente tem aqueles macroelementos minerais e os microelementos minerais. Ambos, tá? Eles são contidos numa fração, né, normalmente mensurável em laboratórios, que é chamado matéria mineral, ou também resíduo mineral, ou ainda cinzas, tá? Então, quando um nutricionista, quando um técnico quer ter uma noção sobre a quantidade, tá, de cinzas de um alimento, geralmente ele determina ou ele solicita a análise de resíduo mineral. Essa análise de resíduo mineral é importante porque ela viabiliza a análise dos elementos minerais específicos e também porque ela nos dá uma ideia de valor energético de uma dieta, tá? Agora, um ponto importante é que os elementos minerais, independente de serem macro ou micro minerais, eles são elementos inorgânicos, tá certo? E por isso, somente análises químicas são confiáveis. E na minha modesta opinião, as análises de NIRS não deveriam ser usadas para mensuração dos elementos minerais, tá certo? Quais são esses elementos minerais essenciais? Então, entre os macrominerais, na nutrição animal, tipicamente a gente categoriza ou inclui nessa categoria os elementos cálcio, fósforo, magnésio, sódio, cloro, potássio e enxofre. Enquanto que os microminerais categorizados como essenciais são o cobalto, o cobre, o ferro, o iodo, o manganês, o selênio e o zinco. E em bovinos leiteiros, né, há algumas menções sobre talvez a essenciabilidade dos microminerais cromo e molibdênio, que serão rapidamente abordados daqui a alguns minutos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas duas grandes classes de elementos minerais, começando pelos macrominerais. Então, os macrominerais, como o próprio nome está dizendo,
eles estão presentes em maiores quantidades no organismo e, portanto, são necessários em maiores quantidades na alimentação. Mais uma vez, estão aí relacionados os 7 elementos. Todos os 7 são essenciais, mas usualmente não é necessário suplementar um deles, que é o potássio, pois a quantidade fornecida pelos alimentos atende os requerimentos dos animais. Então a gente não tem a preocupação de incluir uma fonte de potássio, por exemplo, num sal mineral ou num premix mineral, porque, repito, os outros ingredientes da dieta já dão conta de atender o requerimento de potássio. Normalmente os macrominerais eles têm funções estruturais, como é o caso do cálcio, do fósforo e do magnésio, e ou atuam no equilíbrio eletrolítico, como é o caso do sódio, do cloro e do próprio potássio. Já os microminerais, para dar essa introdução geral, eles também são conhecidos como minerais traços ou oligoelementos, porque eles são exigidos em quantidades muito pequenas, presentes em menores quantidades no organismo e, portanto, também são exigidos em menores quantidades na alimentação. Mais uma vez, tá aí a listinha dos microminerais tidos como essenciais: o cobalto, o cobre, o ferro, o iodo, o manganês, o selênio e o zinco. Tá? Como eu acabei de dizer, há uma discussão quanto à essenciabilidade de 2 novos elementos minerais, que é o cromo e o molibdênio. Tá? E, de regra geral, ao contrário dos macrominerais, eles possuem funções mais diversas, que eu vou comentar à medida que eu vou relacionando esses elementos minerais dentro de instantes. Quais são as unidades que nós usamos para expressar exigências minerais, tanto de macro como de microminerais? Os macrominerais, já que são exigidos em quantidades maiores, eles tipicamente são expressos em percentual ou em grama por quilo. E no caso de uma fábrica, de uma premixeira, a gente fala de quilos por tonelada, tá certo? Então eles são normalmente expressos nessas unidades. Já os microminerais, que são tão essenciais quanto os macro, mas são exigidos em quantidades pequenas ou menores, eles tipicamente são expressos em ppm, parte por milhão, ou miligrama por quilo, ou ainda grama por tonelada. Como que os minerais são analisados, tá? Como eu disse minutos atrás, a análise mais comum é o chamado resíduo mineral, também chamado matéria mineral ou cinzas, que consiste na incineração da matéria seca de uma amostra. Então a gente pega uma amostra do alimento e a gente coloca num forno mufla, numa temperatura próxima a 600 graus Celsius. E nessa temperatura, todos os elementos orgânicos são incinerados e o que resta, como o próprio nome está dizendo, é a matéria mineral, tá? Ou as cinzas dessa amostra. Nesse método, uma pequena possibilidade de erro dessa análise é que alguns minerais também podem volatilizar, tá certo? Como eu disse também minutos atrás, essa análise de resíduo mineral, além da importância de determinar a quantidade de matéria mineral total de uma amostra, ela também é usada para estimar outros parâmetros, como por exemplo o CNF, ou carboidratos não fibrosos. E essa fração é estimável pegando 100, que é o total, menos 4 frações, que é a proteína bruta, o FDN livre de proteína, o extrato etéreo e exatamente o resíduo mineral que a gente está falando. Então, veja, o resíduo mineral ele também tem uma importância secundária porque ele é usado na estimativa de outros parâmetros importantes na formulação de dietas. Tá? Deixar bem claro que a análise de cinzas ou resíduo mineral é um método apenas quantitativo e é usado como base para algumas análises de minerais individuais. Outra coisa que é bom ressaltar que quando você faz a análise de um alimento volumoso, uma análise química, e as concentrações de resíduo mineral são altas, normalmente isso pode indicar uma contaminação com terra dessa amostra. Então sempre desconfie se uma análise de resíduo mineral der muito alta, particularmente se for de um alimento volumoso. Os macrominerais cálcio e magnésio tipicamente são analisados por titulação. O elemento mineral, macromineral fósforo, tipicamente é analisado em laboratório por espectrofotometria. Já o sódio e potássio por fotômetro de chama e geralmente o cloro e o enxofre são analisados por absorção atômica. Só para vocês terem uma noção, aqui no nosso laboratório da Universidade Federal do Paraná, a análise de resíduo mineral custa hoje ao redor de R$ 17,00 por amostra. E cada elemento mineral relacionado no parágrafo acima,
mais R$11 para cada macromineral analisado, tá? Já os dois macrominerais cloro e enxofre, que são exigidos, ou que a gente tem que usar uma metodologia, digamos assim, mais detalhada ou mais delicada, que é a absorção atômica, normalmente nós usamos o laboratório da Fundação ABC de Castro. E esses minerais, as suas análises, ambos os minerais, custariam algo ao redor de R$75 pelo par de análises, tá certo? Já os microminerais, eles não são rotineiramente analisados, a não ser por empresas premixeiras, tá? E geralmente o método usado é espectrofotômetro de absorção atômica ou de plasma induzido por argônio, tá certo? Então aqui, por exemplo, é um laudo, tá, de um laboratório, por exemplo, aqui o laboratório da Fundação ABC do Paraná, em que a gente tem a análise não só de macrominerais, como de alguns microminerais que são essenciais, como é o caso do cobre, como é o caso do ferro, como é o caso do manganês, como é o caso do zinco. Outro conceito importante que eu tenho que comentar um pouquinho com vocês nesses minutos iniciais aí da minha apresentação é falar um pouquinho de biodisponibilidade, tá? Esse conceito é bastante importante na nutrição mineral, tá? A biodisponibilidade é a proporção de um nutriente presente no alimento ingerido que é absorvida pelo animal, transportada para o seu sítio de ação e convertida na sua forma ativa, para ser utilizada nas funções biológicas. Essa biodisponibilidade varia muito de mineral para mineral, de acordo com a fonte do mineral usada e mesmo de acordo com a dieta. Então, veja, gente, tem duas formas de expressar a exigência mineral. A gente pode expressar em quantidade total e a gente pode expressar em quantidade absorvível. Essa quantidade de mineral absorvível é a multiplicação, é o produto da quantidade total presente daquele mineral no alimento vezes o que a gente chama coeficiente de absorção, tá certo? Então, repito, há duas formas de expressar um determinado valor de mineral de um alimento ou de uma dieta. A gente pode expressar em quantidade total ou nós podemos também expressar em quantidade absorvível desse mesmo mineral. Para a estimativa das exigências, a gente basicamente tem 4 potenciais exigências de cada elemento mineral. Primeiro, mantença ou manutenção, onde se consideram as excreções endógenas, via fezes, via urina e esporadicamente via suor, se é o caso de um elemento mineral que é perdido na sudorese dos animais. A segunda patamar ou a segunda categoria de exigência é crescimento, que é a quantidade retida por quilo de ganho de peso e, obviamente, é uma parcela da exigência que é mais importante para bezerras, para novilhas e para vacas jovens. Já para gestação ou prenhez, é a quantidade retida no ganho diário do feto, mas com o crescimento do útero, que logicamente ocorre à medida que a prenhez vai avançando, tá? Normalmente, pelo menos o NRC antigo preconizava isso, a gente desconsiderava as exigências minerais nos primeiros 2/3 de gestação, tá certo? E a gente considerava que tão somente nos últimos 3 meses de gestação a gente tem um aporte substancial de elementos minerais para a formação do feto. Porque basicamente o crescimento fetal ocorre não de maneira linear, mas sim de forma exponencial. E finalmente, lactação é a concentração do mineral que é secretada no leite, tá certo? Para vocês terem uma ideia, inclusive, sobre esse último item, né? Eu coloquei aqui como material complementar a composição típica mineral do leite bovino, tá? Eu coloquei aqui a dos macrominerais, né? E as dos microminerais, vocês percebam que são concentrações substancialmente menores. Então, assim, numa escala decrescente, dos minerais mais abundantes para os menos abundantes no leite, né? Na unidade miligramas por 100 ml de leite, veja que os minerais mais abundantes são o potássio, daí logo na sequência é o cálcio, tá? Que é um destaque importante, porque essa é uma das grandes, vamos dizer assim, características ou qualidades do leite, né? Ou dos lácteos em geral, é ter altas concentrações de cálcio e, além disso, com alta biodisponibilidade. O cloro é um macromineral que vem a seguir, com 103 mg por 100 ml de leite. E daí, na sequência, temos o fósforo, o sódio, o sulfato e principalmente o magnésio. Então percebam que, em geral, o leite e os lácteos têm, em geral, boas concentrações dos principais macrominerais tidos ou categorizados como essenciais.
Uma coisa que eu vou falar muito ao longo da minha apresentação, né, é que para estimar exigências tanto de macro como predominantemente ou de grande parte dos microminerais, a gente usa um método fatorial. Tem um nome aparentemente complicado, mas ele não é tão complicado assim, tá, gente? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que para estimar a exigência total de um elemento mineral, a gente soma 4 frações. Essas frações, ou esses subgrupos de exigências, são tidas mantença, são chamadas de mantença, gestação ou prenhez, crescimento e lactação. E quais são os dados de entrada que são usados para estimar cada uma dessas subfrações? No caso da mantença, a gente normalmente usa o peso corporal e ou o consumo ou a ingestão de matéria seca. Para gestação, logicamente, a gente usa dias de prenhez. Para crescimento, a gente usa o ganho médio diário que o animal, né, é estimável ou que ele está tendo. E, finalmente, para lactação, a gente usa a produção de leite. Então, na verdade, para cada elemento mineral, cada uma dessas 4 subfrações são calculadas e as 4 são somadas. E essa somatória das 4 partes dá a exigência final ou total do elemento mineral em questão. Isso é o método fatorial. Outra coisa importante, ainda nessa parte de introdução inicial, é que no balanceamento tanto de minerais como de vitaminas, a gente reconhece que, infelizmente, ainda há uma incerteza envolvida, tá certo? Na verdade, ainda há algumas incertezas ou algumas áreas de conhecimento que têm que ser melhor elucidadas, que é a parte de exigências ou requerimentos. Lógico, hoje, atualmente, nós conhecemos muito mais do que nós conhecíamos algumas décadas atrás. Mas ainda assim há algumas áreas que devem ser incrementadas ou melhoradas. Outra segunda área que a gente tem que realmente melhorar, ou que a gente tem que ter uma atenção contínua, é quanto às concentrações dos alimentos e nas dietas. Porque isso depende muito da qualidade das análises laboratoriais. E, finalmente, uma terceira área que há uma incerteza envolvida são as taxas de absorção, tá certo? Dessas 3 áreas, tá? A terceira delas, que são as taxas de absorção, talvez seja o elo mais fraco da cadeia, vamos colocar assim, tá? O elo mais frágil ao formular para minerais disponíveis. E por quê? Por que essa área de coeficiente de absorção ainda é uma área que nós temos alguma incerteza e que nós temos ainda que continuar dedicando esforços para conhecer mais a respeito? Porque esse coeficiente de absorção, eles são difíceis de serem mensurados. São experimentos difíceis e caros de serem conduzidos, tá certo? Os números reais são extremamente limitados. Logicamente, esses coeficientes de absorção são variáveis, ou seja, eles são fonte, dieta e animal dependentes, e eles podem ter um impacto enorme na formulação. Então, no último NACEM, o NACEM publicado no ano passado, ou lançado no ano passado, a gente já tem coeficientes de absorção mais precisos, muito melhores do que os usados no NRC 2001. Mas eu ressalto novamente que é uma área do conhecimento que a gente vai precisar continuamente prestar atenção. Então, na parte assim, finalizando essa parte inicial, né, de conceitos gerais de nutrição mineral, uma coisa importante, tá? É que nós, quando suplementamos um elemento mineral, macro ou micromineral, nós devemos considerar exigências nutricionais e níveis praticados pelo mercado, ou seja, nós devemos comparar ambos, né? Muitas vezes as exigências nutricionais são mais conservadoras, mas o mercado, até se antecipando ao lançamento de uma nova referência como o NRC, pode passar a praticar níveis mais atuais e já mais progressistas, vamos dizer assim. Isso aconteceu, por exemplo, com o mineral cobalto. O cobalto, segundo o NRC 2001, a exigência era 0,11 ppm. Segundo o novo NRC, o valor é o dobro. Mas, na verdade, o mercado já trabalha com o dobro ou até o triplo vários anos antes da publicação do novo NACEM. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a indústria mineral, a indústria das empresas de nutrição animal, principalmente que lidam, né, com misturas minerais e vitamínicas, pelo conhecimento dos seus técnicos, tá certo? Eles muitas vezes se antecipam e eles já praticam no dia a dia exigências mais modernas
em termos de elementos minerais. Uma coisa importante também é relembrar que a biodisponibilidade das fontes é alterada. Em geral, os carbonatos têm maior biodisponibilidade do que as proporcionadas pelos sulfatos. E os sulfatos, por sua vez, têm maior biodisponibilidade dos elementos minerais do que os óxidos, tá? Normalmente, em nutrição animal, nós usamos predominantemente os sulfatos, que são essas fontes de biodisponibilidade intermediária, tá certo? E com um custo, logicamente, digamos assim, praticável, vamos colocar dessa forma, tá certo? Outra pergunta que fica, será que nós devemos considerar os níveis encontrados nos alimentos? Obviamente, nos demais alimentos fora a fonte mineral vitamínica, para macrominerais, obviamente sim. Nós devemos considerar os valores médios encontrados nas forragens usuais dos rebanhos-alvo, sempre que possível, tá? Já os microminerais depende do micromineral e caso a gente tenha uma análise segura, tá certo? Geralmente os microminerais selênio, iodo e cobalto, que são exigidos em quantidades muito pequenas e suas concentrações são pequenas nos alimentos, normalmente a gente assume que, vamos colocar assim, que eles não têm uma contribuição. Então a gente assume que é zero. Mas os outros quatro elementos microminerais, normalmente a gente usa as suas concentrações até para não ter uma sobresuplementação do elemento mineral em questão. Então tá aqui, ó, com análises disponíveis, nós deveríamos considerar as concentrações de cobre, de ferro, de manganês e de zinco. Tá certo? Então acho que com essa parte, né, a gente encerra essa parte inicial e finalmente vamos para a última parte, que é a parte de vitaminas para bovinos leiteiros, né? A suplementação vitamínica abaixo do requerimento pode trazer potencialmente um comprometimento da produção e da reprodução e também aumentar problemas de saúde. Por outro lado, se você trabalhar com níveis de vitamínicos além da recomendação, pode haver uma potencial toxicidade, pode haver um antagonismo com outras vitaminas e, obviamente, também você pode gastar mais do que deveria com a alimentação dos animais. Tá certo? Qual é a concentração das vitaminas lipossolúveis no leite integral? Então, no leite produzido pelas vacas, percebam que há uma quantidade bastante importante de vitamina A, 100% da exigência já é atendida pelo leite, ou seja, o leite é uma natural fonte rica em vitamina A, 50% do aporte ou do requerimento de vitamina D3 é atendida pelo leite, isso é importante na alimentação de bezerros lactantes ou bezerras ou de recém-natos, tá certo? Enquanto que já no caso da vitamina E, o leite não é uma fonte assim tão excepcional em termos ou em comparação às outras duas vitaminas lipossolúveis. Já em termos de vitaminas do complexo B, percebam que algumas vitaminas estão presentes em boa concentração no leite, como é o caso principalmente da niacina e do ácido fólico, enquanto que outras vitaminas do complexo B têm quantidades moderadas no leite. Por quê? Porque, como a gente viu, o ambiente ruminal o rumen é um ambiente em que há natural e intrínseca produção de vitaminas do complexo B e, consequentemente, no leite produzido pelas vacas, parte dessas vitaminas do complexo B que são produzidas são, digamos, secretadas ou exportadas via leite, mas obviamente não toda a quantidade que os animais precisam. Então vamos começar e vamos atacar direto agora os aportes ou os requerimentos de vitaminas lipossolúveis, focando nas vitaminas, na famosa combinação das vitaminas A, D e E, mas vamos discuti-las aí separadamente, tá? Quais são as novas exigências de vitamina A? Então veja, o consumo adequado é nível suplementar, tá? A gente sabe que os animais a pasto precisam menos, porque as pastagens, tá, normalmente tem boa concentração de vitamina A, mas é difícil quantificar essa concentração de vitamina A. Então, normalmente a gente sabe que animais a nível de pasto, através do consumo das pastagens, teriam um requerimento um pouco menor, mas é difícil de quantificar o quanto a mais o pasto traz de vitamina A, entendeu? Então, para vacas secas, para novilhas em crescimento e para vacas em lactação de
produção de até 35 kg por dia, a gente continua adotando, o novo NACEM continua a adotar o requerimento antigo do NRC 2001, ou seja, 110 unidades internacionais por quilo de peso corporal. Não há evidência sugerindo que essa recomendação do NRC 2001 está ultrapassada, tá? Agora, há uma constatação que para vacas de alto potencial produtivo, ou seja, acima de 35 kg de leite por dia, a gente tem que colocar um acréscimo de vitamina A na dieta. Por isso que tem essa segunda parte da equação aqui que está em parênteses, que é 1.000 unidades internacionais por quilo de leite. E é por isso que é recomendável, portanto, para vacas de alta produção, você trabalhar com um aporte de vitamina A maior do que a recomendação do NRC 2001. Para vacas recém-paridas, a mesma recomendação de vacas secas, e não há dados indicando benefícios de uma suplementação maior do que essa. Já para a vitamina D, né, antes de falar sobre as quantias ou as recomendações de vitamina D, só relembrar, né, que tipicamente na dieta a gente fornece vitamina D3, o chamado colecalciferol. Quando esse colecalciferol ele é consumido, ele é absorvido, ele sofre uma primeira hidroxilação no fígado, tá certo? E se transforma no calcidiol, que é o 25-hidroxivitamina D. Esse calcidiol tem que sofrer uma segunda hidroxilação nos rins, por ação dessa enzima 1-alfa-hidroxilase, e finalmente a gente produz a forma ativa de vitamina D, que é a 1,25-dihidroxivitamina D, também conhecido como calcitriol. Um outro conceito importante é que além da gente fornecer ou poder fornecer vitamina D na forma de colecalciferol, né, a própria DSM tem hoje, né, um produto chamado High-D, que é a vitamina D nessa forma intermediária, na forma de 25-hidroxivitamina D, ou seja, não dependente dessa primeira hidroxilação que ocorre no fígado, tá? Então, quando a gente fala de High-D, né, quando algum colega da DSM já comentou com você sobre essa nova forma de fornecimento de vitamina D, então agora vocês sabem que a gente está falando aqui do calcidiol, tá certo? Qual é o papel das formas aí de calcitriol? A calcitriol, basicamente, portanto, é a forma ativa de vitamina D. Então, a vitamina D, quando ela é ativada, ela ganha um papel quase que hormonal e ela passa a fazer as seguintes, ou cumprir as seguintes funções. No osso, na matriz óssea, ela aumenta a reabsorção óssea, aumentando as concentrações de cálcio e de fosfato. No intestino delgado, ela melhora a absorção intestinal, aumentando as taxas circulantes de cálcio e de fosfato. E nos rins, o calcitriol promove uma diminuição da excreção urinária, diminuindo as perdas de cálcio e de fosfato. Tá certo? Então, quais são as novas exigências de vitamina D? Parece que o consumo adequado, novamente, é suplementar. Há uma discussão quanto ao valor ou não da exposição à luz solar, mas normalmente a única coisa que foi cravado, vamos colocar assim, é que os dados sugerem que a forma de colecalciferol D2 tem o valor de somente 50% do D3. Então essas são duas variantes, né, ou duas possibilidades de fornecimento de vitamina D na forma de colecalciferol, tá certo? No NRC 2001, a exigência foi estimada levando em consideração tão somente a importância da vitamina D no metabolismo de cálcio. Já no NACEM, as exigências adicionais foram acrescentadas, tanto para a imunidade como para a saúde do animal. Por isso, para novilhas e vacas secas, ainda nós trabalhamos com a recomendação de 30 unidades internacionais por quilo de peso corporal, o mesmo nível do NRC 2001. Mas o NACEM 2021 trouxe como novidade, para vacas em lactação, aumentar o requerimento de 30% para 40%, ou seja, aumentou em praticamente 30% a exigência de vitamina D para vacas em lactação. Por quê? Porque a exigência antiga só levava em consideração metabolismo de cálcio. E agora o NACEM 2021 aumenta, traz um incremento de 30% para 40% para levar em consideração o papel que a vitamina D tem na imunidade e na saúde dos animais. Falando de calcidiol, né, falando de High-D, um ponto importante é deixar bem claro que essa combinação de calcidiol e de High-D, eles promovem um aumento, tá? Eles trazem aqui, ele está movendo rapidinho, mas só para mostrar para vocês,
que ele promove um aumento, tá, da calcemia, diminui a ocorrência de animais hipocalcêmicos e, por consequência, ele traz como benefício um incremento em produção de leite. Então percebo que tanto em vacas nulíparas como em vacas pulmontíparas foi observado um efeito altamente significativo da suplementação de vitamina D, onde os animais que foram tratados com calcidiol, que é o Raidi, produziram mais leite do que os animais suplementados com a forma tradicional de colecalciferol que era fornecida aos animais, tá certo? Finalmente, quanto à vitamina E, o maior risco da suplementação é o aumento do custo. O maior benefício, por outro lado, é a redução na incidência das enfermidades. O que foi recomendado em termos de vacas em lactação? 500 unidades internacionais por dia. Esse é o nível do NRC 2001 que continua sendo preconizado pelo NACEM 2021. Para vacas secas, 1.000 unidades internacionais. E para vacas pré-parto, essa é a grande mudança, o novo NRC, o NACEM 2021, recomendou dobrar para 2.000 unidades internacionais e a nível de campo a gente já percebe que tem alguns colegas recomendando 3.000 unidades internacionais por dia. Tá? Há também uma ressalva que talvez a gente não deva extrapolar 3.000 unidades internacionais por dia, pois a suplementação de vitamina E, quando em dosagens muito altas, 4, 5.000 unidades internacionais, pode ter efeitos adversos. Tá certo? Então as novas exigências seriam as seguintes. Para vacas secas, o requerimento continua sendo de 1,6 unidade internacional por quilo de peso corporal, o que daria aí ao redor de 1.100 unidades internacionais por dia, que coincide com o valor do slide anterior. Para vacas em lactação e para novilhas, 0,8 unidades internacionais por quilo de peso corporal, que é condizente com os 500 unidades internacionais para animais aí de peso intermediário. E, finalmente, para vacas no período pré-parto, essa é a grande mudança. A gente aumentou aí de 2 ou de 1,5 para 3 unidades internacionais, o que acabaria redundando em mais de 2.000 unidades internacionais por dia. E, repito, essa é a grande mudança em termos de vitamina E para vacas no período pré-parto. Aqui é um papel aí na imunidade, que eu já comentei com vocês, tá? Então, assim, o que eu queria chamar a atenção da vitamina E é que há dados que demonstram que com a quantidade, com o aporte de vitamina E, você pode ter uma melhoria e uma diminuição na incidência de quadros de mastite, tá? Então, na verdade, dos 8 estudos revisados, né, mais uma vez pelo pesquisador Bill Wise, em 5 estudos, a suplementação de vitamina E aumentou a sanidade da glândula mamária. Em 2 estudos não houve efeito, e em 1 estudo houve efeito negativo. Então, o importante é que na maioria dos estudos que foram levantados e que foram revisados, a gente tem um benefício com uma suplementação maior de vitamina E. Agora, nos últimos minutos, a gente vai focar na suplementação de vitaminas hidrossolúveis, certo? A observação inicial é que a gente tem que, inicialmente, rever aquele mito de que síntese de vitaminas do complexo B pela microbiota ruminal é suficiente para atender às exigências da vaca leiteira em todas as condições. E uma condição que isso não acontece são vacas de alto potencial produtivo. Então, o que eu quero dizer, chamar a atenção para vocês, é que se a gente usar referências mais antigas, há essa afirmação que a gente não precisa se preocupar com a suplementação de vitaminas do complexo B, o que não é verdade. Porque se a gente tem uma vaca num momento delicado, por exemplo, no período periparto, ou a gente tem um animal de alto potencial produtivo, embora parcialmente a microbiota sintetize vitaminas do complexo B, ela não consegue produzir toda a quantidade que esse animal muito desafiado ou muito produtivo precisa ou tem. E por isso que a gente precisa de uma suplementação extra, tá? Esse é o caso da biotina, que é uma vitamina hidrossolúvel essencial para a formação e integridade de tecidos queratinizados, como pele, pelos, cascos e unha. A suplementação com biotina melhora a integridade do casco, reduzindo a incidência de verrugas interdigitais, lesões de sola, separação da linha branca e rachaduras no casco e úlceras de sola. Então, assim, para queratinização, para fortaleza do casco,
a biotina é um micromineral essencial. É óbvio que a suplementação com a vitamina biotina não representa uma solução para todas as enfermidades de casco, nem substitui um correto programa de manejo de casco na propriedade. Você continua tendo que ter casqueamento frequente, você continua tendo que ter pedilúvio, mas você ter a biotina sendo suplementada com frequência faz com que pelo menos os cascos estejam melhor queratinizados e combinado com essas estratégias de manejo, você tenha mais saúde de casco, melhor locomoção nos seus animais leiteiros. O efeito na produção de leite ele é controverso, né? Parece que a biotina responde com maior produção de leite para animais de alto potencial produtivo, mas não necessariamente em vacas de menor potencial produtivo. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, a gente não precisa ter um incremento em produção de leite com a biotina. O efeito no casco é tão importante da biotina que o efeito potencial ou possível de produção de leite é um plus, é algo a mais. Mas a gente nem precisa desse efeito, porque a biotina por si só, na minha modesta opinião, já mostrou a sua essenciabilidade, tá? Quando a gente analisa experimentos, alguns pegaram efeito significativo nos animais suplementados e percebam que principalmente nas vacas de alto potencial produtivo, tá certo? Então, nessa meta-análise, foi constatado um incremento de 1,3 quilos ao dia a mais de leite nas vacas que foram suplementadas com biotina. Mas, repito, mesmo em vacas de produtividade mais modesta, a gente pode ter um benefício advinda da maior qualidade dos cascos e a menor incidência de problemas associados à locomoção. De forma, na minha opinião, até surpreendente, o novo NASEM não estabeleceu exigências de biotinas para vacas em lactação. Mas nas últimas 2 décadas se popularizou em todo o mundo a recomendação de 20 mg vaca-dia e essa é a recomendação que nós tomamos a liberdade de fazer nessa apresentação, tá certo? Finalmente, colina, a gente tem aí o metabolismo pós-absortivo da vaca recém-parida, né? Eu queria relembrar para vocês, né, que tipicamente a vaca recém-parida produz muitos ácidos graxos não esterificados. Esses ácidos graxos retornam ao fígado e esse fígado tem que dar conta de exportar esse excesso de gordura. E nessa exportação de ácido graxo via VLDL, a gente depende, vamos dizer assim, de que o fígado tem a capacidade de exportação. Então, vendo aqui, ó, percebo que uma vaca recém-parida, que está mobilizando reservas corporais, chegam muitos ácidos graxos livres ou não esterificados, e um caminho importante do fígado da vaca periparturiente é que esse ácido graxo seja reesterificado e ele seja exportado. Mas para ele ser exportado, ele tem que ser empacotado. Quem faz isso são os fosfolipídios. E o principal fosfolipídio é a fosfatidilcolina, que possui colina na sua composição. Então o que eu quero falar para vocês em resumo, quanto a um dos principais papéis da vitamina colina, é que a colina é necessária para trazer saúde hepática, para permitir que esse fígado exporte esse excesso de triglicerídeo para outros tecidos, evitando o quadro de fígado gorduroso ou fígado gordo nos animais recém-paridos, vamos colocar assim. Então, o que eu quero mais uma vez falar para vocês, né? Esse fosfolipídio, que é nessa figura de uma lipoproteína, de uma VLDL, está representado aqui em amarelo, ela tem na sua estrutura colina e, portanto, a gente tem que se preocupar com a suplementação dessa vitamina hidrossolúvel em animais periparturientes, tá? Vacas suplementadas com colina produzem mais leite, tá? E parece que a resposta se estende além do período de suplementação. Então, nesse experimento, o período de suplementação foi 3 semanas pré-parto, 3 semanas pós-parto, e percebam que além de você observar mais leite no período da suplementação, após a suplementação, né, você trouxe a curva de lactação para um patamar mais alto e houve um efeito residual por todo o restante da lactação. Isso é importante porque suplementar colina aos animais é caro, mas percebam que essa resposta em leite, ao redor de 2 kg por dia a mais de incremento, é uma coisa que logicamente acaba justificando esse maior investimento que você tem que fazer com a suplementação de colina protegida ruminalmente
para vacas no período de transição. Além de produzir mais leite, esses animais também produzem mais gordura e proteína, não em valores percentuais, mas em valores absolutos, né? Então aumenta quilos de leite, aumenta quilos de gordura, aumenta quilos de proteína, e esse incremento se repete em praticamente todos os experimentos que foram revisados ou que foram conduzidos, que foram monitorados nas últimas 2 décadas, tá certo? Uma resposta sempre ao redor ali, alguma coisa ao redor de 2 quilos ao dia de benefício, tá? E outra coisa importante é que muitas vezes a gente acreditava que a suplementação de colina faria mais sentido em animais gordos ou em animais obesos. Mas esse trabalho conduzido 2 anos atrás mostrou que a resposta em leite, em gordura, em produção de leite corrigida para energia ou mesmo proteína, ela não é escória de condição corporal dependente, ou seja, tanto animais mais magros como animais mais gordos podem se beneficiar da suplementação da vitamina colina. Então as recomendações, né? Primeiro ponto, o novo NRC não estabeleceu exigências de colina, mas na última década se popularizou em todo o mundo a recomendação de 15 gramas por dia, e eu entendo que o custo diário dessa suplementação não é pequeno, chegando aí, se a gente pensar em 3 semanas de suplementação pré-parto, 3 semanas de suplementação pós-parto, a gente está falando de um investimento ao redor aí de 70, 80 reais. Isso sim é um custo expressivo, mas pensando nesse benefício em produção de leite e pensando em benefício principalmente em saúde hepática, talvez seja um investimento que vale a pena ser feito. Tá certo? Então, finalmente, como considerações finais dessa parte de vitaminas, falando um pouquinho aí das vitaminas lipossolúveis, o novo requerimento de vitamina A aumentou bem pouquinho, né, principalmente para vacas com produtividade acima de 35 kg por dia. Para a vitamina D, houve um aumento para vacas em lactação, tá certo? Houve esse incremento. E para a vitamina E, a grande mudança foi o aumento no requerimento para vacas em transição e principalmente para vacas no período pré-parto. Já para as vitaminas hidrossolúveis, há um consenso que a biotina é uma vitamina de baixo risco e de grande benefício, ou seja, ela não custa muito e ela traz um grande benefício aos animais. Já a colina, a gente fala que ela é de alto risco e alto benefício. Por que alto risco? Porque ela custa bastante, mas em contrapartida o benefício também é alto, principalmente por conta desse benefício em maior produtividade e talvez menos cetose. A niacina é uma vitamina hidrossolúvel que é muito pouco usada em relação a décadas atrás. E é por isso que eu nem trouxe a discussão de niacina. E ela é tida hoje como uma vitamina de baixo risco, ou seja, ela não custaria tão caro suplementá-la, mas por outro lado, os benefícios são muito erráticos. Muito trabalho que mostra benefício, muito trabalho que não mostra benefício. Então hoje a gente não tem recomendado a suplementação de niacina para animais leiteiros, inclusive para animais periparturientes, tá certo? E eu agradeço aí a paciência de vocês e espero que eu tenha trazido alguma informação válida aí na experiência de vocês, no dia a dia de vocês. Foi um prazer e novamente agradeço aí a oportunidade. Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo Grossi Machado, eu sou gerente técnico para a América Latina para gado de leite da DSM. Estou aqui hoje para moderar o professor Rodrigo Almeida. Professor, muito obrigado pela apresentação, como sempre maravilhosa, muito clara, e a gente vai partir para as perguntas aqui. Pensando que as exigências do NRC consideram vacas não depletas e vacas saudáveis, eu poderia pensar que rebanhos com alguma incidência de alguma doença ou com alguns processos fisiológicos específicos, quando não estão repletas de minerais, né, como acho que talvez aqui falando do pós-parto, para esses animais, é possível falar que a gente precisa de uma margem de segurança maior ou um nível de minerais e vitaminas maior do que o estabelecido pelo NRC? Quando a gente fala assim, vacas não depletas, ou seja, vacas não doentes, né? Então, assim, de fato, o NRC, quando estimou essas exigências vitamínicas e minerais, ele assumiu vacas saudáveis, né? Mas a gente sabe que, principalmente em alguns momentos da vida produtiva de uma vaca, ela está sob risco, por exemplo, no período periparturiente, no período pré-parto e no período pós-parto. Então, sim, nesse momento a gente pode ter exigências minerais e vitamínicas mais altas. E é por isso que nesse momento alguns técnicos, alguns nutricionistas e até mesmo algumas empresas
recomendam trabalhar com maiores concentrações. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente poderia se dar ao luxo de trabalhar com margens de segurança um pouquinho maiores em momentos delicados para assegurar que não faltem minerais e vitaminas essenciais para que os animais cumpram suas funções. Então eu acho que é razoável pensar dessa forma. E eu concordaria. Embora o NRC traga exigências específicas para diferentes momentos, eu acho que nesses momentos especiais, nesses momentos delicados, seria talvez seguro, tá? Você trabalhar com uma margem um pouquinho mais alta para garantir que não há carência, que não há escassez, que não há falta de minerais e vitaminas tão essenciais nesses momentos tão delicados. A próxima pergunta é o formato dos minerais quelatados ou orgânicos, né? Ele pode ser uma boa estratégia pensando em saúde animal? Então, Marcelo e demais colegas, eu acho que sim, né? Eu acho que principalmente no caso dos microminerais, aqueles 3 microminerais que têm coeficientes de absorção muito baixo, que é o caso do cobre, que é o caso do manganês e é o caso do zinco, como a gente viu, eles têm taxas de absorção inferiores a 20%, às vezes inferiores a 10%, 5%. Então, um primeiro benefício da suplementação de minerais orgânicos ou quelatados é que você tem um coeficiente de absorção muito maior. E isso faz todo sentido no caso desses 3 microelementos que são essenciais e que a fonte inorgânica tem uma absorção muito pequena. Mas além disso, os trabalhos mostram que, além da maior absorção, os minerais orgânicos podem ter outros benefícios que vão além da maior absorção, trazendo mais imunidade, mais saúde, menos estresse oxidativo, maior saúde e longevidade, entendeu? Efeitos, repito, que vão além do maior coeficiente de absorção. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim. Principalmente cobre, manganês e zinco são 3 microminerais em que a suplementação parcial ao redor de 20% a 25% do requerimento total na forma orgânica ou quelatada faz muito sentido. Além desses 3, logicamente eu adicionaria o selênio, pois o selênio orgânico no período pré-parto, ele sabidamente ou comprovadamente, ele melhora a saúde, diminui retenção, diminui CCS, então é um 4º microelemento mineral que pode se beneficiar da suplementação orgânica ou quelatada. Próxima pergunta. O que significa que minerais e vitaminas possuem efeitos antioxidantes? O que é, professor, um antioxidante? Na verdade, o antioxidante o metabolismo acelerado de qualquer indivíduo, inclusive de nós, seres humanos, pode produzir em ambiente celular, dentro da célula, muitas substâncias com potencial oxidativo. E essas substâncias com potencial oxidativo são substâncias instáveis, tá certo? E elas podem lesar, elas podem comprometer, inclusive, o funcionamento celular, tá certo? Então, todo animal com metabolismo acelerado tem que ter um aporte adicional de substâncias com caráter antioxidante para prevenir os danos dessas substâncias de alto potencial oxidante ou oxidativo, entendeu? Então é isso que acontece, né, Marcelo? Então, o que a gente preconiza, portanto, é o fornecimento de vitaminas e minerais que tenham esse caráter antioxidante e que acabam prevenindo, né, esse dano causado por esse metabolismo acelerado. Por exemplo, em seres humanos, a gente sabe que, por exemplo, ultramaratonistas ou pessoas que fazem uma atividade física muito desafiadora, muito demasiada, podem ter um envelhecimento precoce, né? Logicamente, a saúde e a atividade física é fundamental, mas o que eu quero dizer são pessoas que fazem atividade física extrema, né? Com muitas horas ou atividades físicas muito, repito, extremas. Então, nesse caso, as substâncias com potencial oxidativo que são produzidas em ambiente celular são tão importantes ou são tão grandes que a gente precisa de um aporte de substâncias ou de vitaminas, de minerais que têm papel antioxidante para prevenir o dano celular dessas substâncias. E a vitamina E, a vitamina C, a vitamina D, o selênio,
o zinco, são todas substâncias que cumprem esse papel de substâncias com função antioxidante. Próxima e última pergunta. Existe alguma relação ideal, por exemplo, cálcio e fósforo, né, que é muito falado no mercado, para a vaca de leite, ou a gente sempre deve buscar uma formulação específica e adequada, professor? Na verdade, Marcelo, assim, a gente tem, de fato, um conceito, um mito, assim, um clássico em nutrição de bovinos, que é ficar falando de relação cálcio e fósforo. E principalmente em livros de nutrição animal mais antigos, tem aquela famosa relação de 2:1, ou seja, que nós deveríamos fornecer 2 partes de cálcio e 1 parte de fósforo para os animais. Na verdade, o bovino ele é muito resistente a relações cálcio e fósforo muito diferentes de 2:1, tá certo? Então a minha resposta é que não existe uma relação ideal. E na verdade, a vaca leiteira, a novilha leiteira, a vaca seca tem um requerimento de cálcio e tem um requerimento de fósforo, tá certo? Grosseiramente falando, normalmente as nossas dietas têm 2:1. Mas se tiver um pouco menos ou um pouco mais, não quer dizer nada. O importante é atender o requerimento de cálcio, é atender o requerimento de fósforo para cada animal, para cada cenário produtivo, para cada momento da vida produtiva. Digamos assim, a relação de cálcio e fósforo é algo secundário, na minha opinião. É um conceito mais antigo e eu repito, acho o mais importante, o mais preocupante, o que a gente tem que se preocupar é em atender requerimentos específicos do cálcio e do fósforo, sem se preocupar com a relação entre eles. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Agradecemos de novo a participação de todos vocês, sempre a sala muito cheia, e convidar vocês para que, se tiverem mais dúvidas, procure a gente pela comunidade do VetSmart, onde vocês podem estar escrevendo perguntas e comentários, ou pelas redes sociais da DSM, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.